Vamos ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira para dizer que viajar é aprender, é se divertir, é expandir os horizontes, não é, pessoal? Mas como as grandes atrações parecem estar sempre lotadas, o turismo convencional vem perdendo espaço para opções cada vez mais segmentadas. Mais do que visitar e contemplar algumas atrações famosas, que, de certo modo, podem até ser vistas na tela do celular, o viajante moderno quer sentir, quer viver, perceber detalhes, criar conexões, compreender costumes e ser um personagem, claro, daquele destino. Seja esse destino uma cidade, um show, uma festa ou um mar repleto de tubarões. Ricardo, eu começo com você a respeito desse tema. O ato de turistar, vamos usar esse verbo, é dinâmico, ele muda com o passar do tempo? Sim, ele é muito dinâmico, até porque quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer experienciar aquele destino, aquela festa, aquele evento, a gente precisa deixar quem a gente é em casa. Por exemplo, se eu vou para um país de uma cultura completa e absolutamente distinta à minha, se eu não me despido dos meus costumes, eu não vou experienciar aquele destino. Então, eu preciso provar a culinária do outro, a cultura do outro, às vezes a religiosidade do outro, ainda que eu não professe aquela crença, mas para conhecer e viver essa experiência de verdade. Então, isso é muito mutante, porque tudo muda com o comportamento das pessoas. As cidades são feitas pelas pessoas, a língua ela muda de acordo com o dia a dia, com o falar das pessoas. Então, tudo isso é possível que mude, sim, e deve mudar, e aí o turismo vai acompanhando tudo isso, porque turistar, como você disse, nada mais é do que viver o lugar do outro, a experiência do outro, a festa do outro, e quando a gente deixa quem a gente é em casa para viver essa nova experiência, aí sim a gente vai viver o turismo de verdade, vai experienciar aquele destino, aquele projeto de fato e de direito, e vai também fazer com que a gente mude, a gente vai voltar um pouco diferente com isso. Esse conceito de turismo de experiência é novo? A gente pode dizer que ele não é tão novo, recente, mas ele é novo sim, porque cada vez mais as pessoas entenderam que ir para algum destino é entender aquele destino como um todo. E hoje, quando a gente pega, por exemplo, para exemplificar isso, muito do turismo de luxo, ele não está mais de se instalar num palacete coberto de ouros e diamantes com uma culinária ultra desenvolvida, que não sei quantas estrelas Michelin, claro que tem isso e continua funcionando e está tudo bem. Mas hoje nós podemos enquadrar, por exemplo, no turismo de luxo, ficar numa cabana muito simples, numa ilha extremamente distante, vivendo numa casa com pescadores. Isso pode ser uma experiência de altíssimo luxo, porque é uma experiência exclusiva e você tem pessoas de alto poder aquisitivo comprando este tipo de turismo, esse tipo de viagem, ou seja, é viver de verdade a experiência do outro. Então, a gente vem a cada ano que passa mudando o formato do que é luxo, por exemplo, pelo simples fato de validar essa experiência, de viver na casa do outro, com a culinária do outro, acordar de manhã e ir com um barquinho para o mar pescar, né? Ter que se despertar às 3 da manhã e ter que dormir às 8 da noite. Então, tudo isso faz parte das experiências. Então, cada vez mais, a gente tem busca por esse tipo de turismo em todos os níveis, seja de alto luxo ou até de um turismo de um custo mais baixo. Cláudio Melo, como é que tem que ser a sua experiência nas suas viagens, nos seus destinos? A sua preferência é que os locais tenham mergulho, porque você é um mergulhador, né? Enfim, o seu mundo é esse. É, é uma... A minha vida divide em duas partes, antes do mergulho e depois do mergulho. Eu comecei a mergulhar tem 7 anos e eu tenho uma revista de viagens há 18 anos, que eu criei porque os meus clientes da revista, eles iam me perguntar, porque eu tinha uma outra revista anterior a essa, e tenho até hoje, a Top Magazine, que tinha uma coluna de viagem. Aí eles chegavam para mim: Cláudio, eu vou para Paris, é aniversário de casamento da minha esposa. Aonde eu fico? E aí eu vi que havia necessidade de uma publicação que falasse com as pessoas que já foram mais de 2 vezes para o mesmo destino. E a gente criou a Top Destinos. E aí estamos fazendo já há vários anos, e para nós sempre foi a revista de luxo.
que era essa coisa de levar os restaurantes, Plaza Athénée em Paris, restaurante do Alain Ducasse, todas essas coisas que as pessoas gostam, e eles são grandes mestres em fazer desde preparar uma sobremesa que só ele sabe fazer, né? Estudou a vida inteira para isso. Só que aí, uma vez eu fui para a Austrália e fui lá para as grandes barreiras de corais. E aí eu fui para uma ilha que tinha que pegar um avião para chegar na ilha, um avião pequeno, e eu falei, puta, eu vou ter que mergulhar aí, porque lá é onde tem o maior número de espécies de vida marinha, né? Porque é a maior barreira de corais do mundo. E aí eu fiz um curso rápido na piscina e fui. Passei o maior medo da minha vida quando cheguei no lugar de mergulho, e fui eu e uma criança de 8 anos. Ela me deixou a 2 metros de profundidade e foi buscar a criança. E eu achava que ali onde você regula para liberar o ar, você podia abrir mais e saía mais ar, né? Porque eu tive asma até os 14 anos, que a minha cidade é Ponta Grossa, Paraná, e lá foi a capital da soja, então tinha o pólen. E quem mergulha, é a primeira pergunta que as pessoas fazem, se você já teve asma. Você tem, você está fora. E aí eu comecei a mergulhar, e quando saí do meu primeiro mergulho, tinha um tubarão-baleia, que é um tubarão inofensivo, olhando assim nos meus olhos, assim, tipo 1 metro, tipo assim, olhando, agora você é do fundo do mar. Eu voltei para o escritório, 2 coisas mudaram na minha vida. Liguei para um amigo meu que tem uma revista aqui, Náutica, eu falei, me apresenta o melhor professor de mergulho. Fui lá fazer, chamei minha equipe de redação e falei, pessoal, os destinos mudaram. Hoje, as pessoas procuram uma viagem que, quando elas voltem, elas sentem num jantar com os amigos, seja a melhor história para contar. E a melhor história não está no Plaza Athénée, não está no Alain Ducasse. É o que ele falou, está na praia do pescador, está em viver a cultura dessa região. É ir para esses lugares que são muito distantes, e só que muita gente no Brasil tem uma dificuldade de visitar por causa da alimentação. Tem problemas em comer coisas diferentes. A minha mãe é uma. Se eu levo ela para um lugar diferente, ela volta brava comigo, né? Então, é um hábito que você tem que... acho que a maior barreira hoje no turismo que existe para as pessoas viajarem longe e para lugares remotos é a alimentação. Sim. Daniel Murray, como é que é a sua experiência? Como tem que ser a sua experiência no turismo? Eu estava imaginando aqui o meu encontro com o tubarão-baleia, que eu sou fanático, assisti todos os filmes do Jacques Cousteau. Eu gostei. Hã? Desculpa te interromper, na minha cidade, lá em Ponta Grossa, quando eu era criança, só tinha 4 canais de televisão. E eu assistia todos o Jacques Cousteau. Eu sempre quis ser ele. Demais. E como ele mergulha, né, com pouquinha coisa, né? Aquele mergulho livre, acho que ele fazia, né? Só com óculos e o snorkel, assim. E então, da natureza, estava lembrando também que tem das culturas assim de ilhas, né? Que são culturas tradicionais, que os camaradas estão muito acostumados a mergulhar sem nada, né? E para caçar, para se alimentar. E vocês estão me ouvindo, não? Sim, pode seguir. Pode seguir, Daniel. Imaginando. Os conseguem prender a respiração por muito tempo, né? Então, esse é um assunto assim, para mim, que eu acho delicioso, que eu adoro. Eu só mergulhei assim, um pouquinho na praia, um peixinho e tal, mas uma hora acho que eu vou tomar coragem, vou pedir sua ajuda aí, porque eu gostaria muito de ter essa experiência. Né? E eu, pela dificuldade, eu aprendi a ensinar bem as pessoas para elas não terem medo. Vamos ouvir o Beba. Beba, como é que tem que ser a sua experiência no turismo? Olha, eu gosto muito de viajar, seja a trabalho, seja a passeio mesmo, né? E enquanto vocês falavam, eu estava pensando uma coisa que acontece comigo. É possível turistar na própria cidade, né? Então, claro. Uma cidade como São Paulo, imensa como é, e sempre com novidades, você pode se sentir turista na sua própria cidade e fazer coisas que
né, que você não está fazendo habitualmente, vamos dizer assim, né? Visitar um novo restaurante, ir num novo bairro que você nunca foi. Por exemplo, há uns anos atrás, eu nunca tinha andado de bicicleta ali na margem do Rio Pinheiros, né? Fazer aquele circuito. E, me senti como se fosse um turista mesmo, estando em outra cidade, né? Então, acho isso... O turismo, ele pode acontecer em várias modalidades, vamos dizer assim, né? Mesmo você viajando para o exterior e vivendo outras culturas, mas ela pode acontecer de uma maneira corriqueira, assim, no seu dia a dia. Maravilha. Lembrei aqui, só queria compartilhar com vocês também uma experiência de turismo com arte, né? Do professor, um artista plástico maravilhoso que infelizmente faleceu recentemente, Luiz Lopreto, e ele tinha turmas, ele chegou a criar turmas assim para justamente fazer viagens e ter visitas assim acompanhadas, a conhecer as obras de arte, arquitetura, ir a concertos, né? Junto com ele, enfim, fez isso muitas vezes, assim, parece ter sido uma experiência maravilhosa também, porque aí você tem um guia também da cultura local, né, e alguém que é um artista e conhece, e é professor também, né, então virava uma aula e também turismo, viagem, isso é uma coisa maravilhosa. Olha, pessoal, E é muito meio-dia aí. melhor. Sim, pode completar, Cláudio. Não, e é muito melhor você levar alguém daqui para fazer uma viagem dessas e explicar a arte, tudo, do que você pegar aqueles guias de museu ou até aqueles fones que eles vão falando, que eles não sabem engajar a gente àquele lugar, né? Claro, imagina, no caso do Luiz, né, um professor também, quer dizer, alguém que está acostumado a ensinar sobre isso. Então é muito legal, porque eu tenho muitas coisas, por exemplo, até que eu conheço só de livros, que eu li a respeito. Hoje a gente tem acesso fácil, né, às músicas, a gente encontra com facilidade as músicas, as partituras, né? Mas algumas coisas eu demorei para conhecer, que eu conhecia do livro, da análise, de pessoas falando, mas não tinha acesso, né? E isso aí é muito legal.